Paz seja convosco. Hoje é dia 19 de março de 2021. Eu quero compartilhar com vocês o momento a qual eu decidi buscar pela restauração do meu casamento. Os irmãos que estão no canal há mais tempo, que já viram algumas sequências de vídeos aos quais eu trago testemunhos, os irmãos sabem que eu me divorciei e eu contraí um segundo casamento. E eu já contei nesses testemunhos. Se você ainda não assistiu, procura aqui no canal para que você venha assistir esses vídeos. Os irmãos sabem que eu me sentia, humanamente falando, muito feliz no meu segundo casamento. Para mim era algo a qual eu tinha sempre almejado, porque nesse segundo casamento eu vivi situações que amigos aos quais eu tinha, que eles viviam e eu achava que eles eram felizes. E eu não tinha isso no meu casamento. Um fator óbvio que nada justifica o adultério, mas um dos fatores que pesou muito no meu casamento para que eu desse brecha e viesse cair em adultério e sair de casa e contrair um segundo casamento foi a vida que eu e o meu esposo vivíamos. Nós não tínhamos uma rotina em comum. Cada um criou a sua rotina. Como ele trabalhava na parte da noite, ele precisava descansar de dia, e na parte da tarde ele ia fazer academia, ele tinha os seus afazeres. E eu, na parte da noite, ficava sozinha. Eu tinha a Isabel, que era pequena, e na parte do dia eu ia tinha os meus afazeres a ser cumpridos. Então nós criamos uma rotina onde ele não fazia parte da minha rotina e nem eu fazia parte da rotina dele. E chegou no momento onde nós já não sentíamos falta um do outro. Então, depois de ter saído de casa, depois de ter adulterado, saído de casa e contraído o segundo casamento, o Senhor, ele por muitas vezes, o Espírito Santo de Deus tocava no meu coração que eu estava vivendo de forma errada, porém eu não conhecia a verdade da Bíblia. Quando eu me converti, quando eu fui para a primeira igreja, a qual eu aceitei Jesus, a qual eu desci as águas, nunca foi me falado que um segundo casamento com um ex-cônjuge vivo é adultério. Como eu vejo muitas pessoas chegando ao canal que elas não concordam, que elas discordam, porque Deus ele quer ver as pessoas felizes, jamais ele ia permitir uma coisa dessa, ou porque anularam um casamento, ou porque a pessoa conheceu a verdade depois que ela já estava no segundo casamento. Eu venho trazer para vocês que ainda não entenderam, que ainda não conheceram a verdade. A palavra do Senhor diz em João 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Que prisão nós vivemos que nós precisamos conhecer a verdade para que essa verdade venha nos trazer liberdade? Nós vivemos na prisão da ignorância. Nós vivemos na prisão de que nós somos ignorantes e preguiçosos de buscar pela verdade. Eu duvido que nos lares, nos dias de hoje, existam lares que não possuem pelo menos uma Bíblia. Se existem lares que não possuem uma Bíblia, eu duvido que existam lares que não existam pelo menos um aparelho celular dentro de casa e que essas pessoas não tenham acesso à internet. Mas o que acontece? Infelizmente, eu digo porque eu me incluo nisso também. Por muito tempo, nós somos ignorantes da palavra e nós somos preguiçosos de buscar a palavra. E é essa liberdade, é essa verdade que nos liberta. É a palavra do Senhor que nos liberta. Não é doutrinas errôneas, não são heresias que tem que nos aprisionar. É a verdade, é a palavra do Senhor, limpa, pura. Ela nos traz a liberdade no Espírito Santo. E quando eu comecei a aprender dessa verdade, quando eu parei de ouvir a voz do homem, porque infelizmente existem muitos líderes nos dias de hoje, que eles maquinam a verdade, eles maqueiam, deixam tão bonita, e nós comemos daquela podridão. Nós comemos daquela lavagem que líderes estão jogando em cima dos altares para que o seu povo venha comer
aquela lavagem para sair com seus egos satisfeitos, com seus egos massageados e saiam como porcos imundos, mas com o ego massageado. Nós precisamos ter a liberdade de comer do maná dos céus. A palavra do Senhor, ela não nos deixa enganados. E foi essa verdade, a partir do momento que eu descobri essa verdade, que houve a libertação. Se eu queria aqui, como diz no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Como que eu quero ser seguidora de Jesus se eu não sigo os ensinamentos de Jesus? Eu não posso servir a dois senhores. Eu não posso eu mesma, se eu chegar numa estrada de bifurcação, eu não posso eu mesma, ao mesmo tempo, escolher os dois caminhos. Ir pelos dois caminhos. Eu preciso parar e escolher se eu vou para a esquerda ou se eu vou para a direita. E a partir do momento que você conhece essa palavra verdadeira, porque se eu tivesse ido até hoje atrás de líderes aos quais eu procurei, eu estaria ainda hoje no erro. Mas quando você começa a investir, por isso que eu falo nos vídeos que é muito importante nós investirmos no nosso relacionamento com Deus, porque existem coisas que o Senhor vai falar somente ao seu coração. Existem revelações em todo esse livro, existem revelações que o Senhor vai dar único e exclusivamente para você ser instrumento de Deus. Porque a palavra do Senhor é assim como as suas misericórdias, elas se renovam a cada amanhecer. São palavras de força, palavras de ânimo, palavras de fé, palavras para você se regozijar, palavras para você se consolar. Todos os dias o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas. E quando eu conheci essa verdade, eu almejei a libertação. E foi mesmo quando eu não queria buscar pela restauração do meu casamento, que eu aprendi que não é, quando eu sirvo a Deus, não é o que eu quero, é o que Deus quer. É o que Deus, Ele almeja na minha vida. Porque eu sou a criatura e eu não posso contender com o meu Criador. E foi depois de alguns anos que eu consegui dobrar os meus joelhos e pedir ao Senhor a restauração do meu casamento. É muito difícil porque eu não tinha mais sentimento pelo meu esposo. Eu não tinha mais o desejo de voltar a ter um casamento com meu esposo. Eu não tinha mais o desejo de orar pelo meu esposo. E os irmãos que acompanham o canal sabem que eu não falava o meu esposo. Eu falava o meu ex-marido, o pai da minha filha, a pessoa com quem eu fui casada. Eu não conseguia nem pronunciar o meu esposo, o meu casamento. Eu quero a minha vida de volta. E não foi fácil. Eu demorei muitos anos para conseguir. Mesmo eu vivendo sozinha, eu demorei muitos anos para conseguir pedir para o Senhor restaurar o meu casamento. Eu demorei muitos anos para pedir para o Senhor me devolver o meu marido. A nossa palavra, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, quando não existe barreira, não existe divisão entre nós e o nosso Deus, ela tem muita propriedade. Ela tem sim um certo poder. Você precisa declarar, você precisa buscar, clamar e declarar. Você precisa viver por fé. Você precisa crer naquilo que ainda não aconteceu, mas você sabe que vai acontecer quando o Senhor Jesus Cristo determinar. E foi depois de muitos anos que eu comecei a dobrar os meus joelhos e pedir. Eu dobrava os meus joelhos e quando eu pedia perdão, eu orava por tudo e quando chegava na parte de pedir pela restauração do meu casamento, eu não conseguia. Eu chorava e não conseguia, não saía da minha boca as palavras. E o Senhor, Ele começou a ministrar no meu coração o Espírito Santo com todo amor, com todo carinho, com toda paciência. Ele me levou lá no começo do meu relacionamento com meu esposo. O porquê que eu me apaixonei? Começou a trazer os sentimentos de saudades que eu tinha quando eu não o via, quando nós não ficávamos juntos. Começou a me trazer momentos de alegria com as conquistas, ainda que pequenas, que nós dois tivemos. Dessa maneira, o Senhor, Ele começou a trabalhar no meu coração
Ele começou a desenterrar sentimentos, começou a desenterrar acontecimentos aos quais nós vivemos que eu não lembrava mais. E foi assim que o Senhor trabalhou para que eu viesse começar a buscar em oração pela restauração do meu casamento. Ah, irmã, mas já se passaram tantos anos. Você tem certeza que você não está buscando em vão? Você não está pedindo em vão? Eu tenho certeza, se assim não fosse, eu não viria aqui falar para vocês que eu tenho certeza do meu milagre. Eu vim aqui, eu poderia pregar para vocês, eu poderia falar para vocês, eu poderia dividir com vocês, mas não essa parte, a parte que eu creio na restauração do meu casamento. Mas eu creio na restauração do meu casamento. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu não sei se vai demorar mais 1 ano, mais 5 anos, mais 10 anos. Mas o meu posicionamento é esse. A minha fé está enraizada no Deus a qual eu sirvo. E a palavra do Senhor diz que Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Eu tenho uma promessa liberada sobre a minha vida. Eu vivo por fé. Eu sei o Deus que eu tenho crido. E eu tenho a convicção que eu vou viver e vocês vão ver a restauração do meu casamento para a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se você está pensando em desistir de buscar pelo seu esposo ou pela sua esposa. Eu não sei qual mentira contaram para você. Talvez contaram para você que como o teu esposo ou a tua esposa adulterou, você pode casar novamente. Talvez a mentira que contaram para você foi que como você não conhecia a palavra, eis que tudo se fez novo. Você conheceu a palavra agora, então é válido o teu segundo casamento. Talvez mentiram para você que por vocês não entenderem, por vocês serem jovens, o casamento de vocês foi anulado pelos homens, então Deus aceita. Eu não sei se contaram para vocês alguma dessas mentiras, mas a palavra do Senhor ela nos afirma de Gênesis e Apocalipse que casamento é uma união vitalícia. Se uma vez você casou, se você casou perante os homens e perante a Deus, eu falo de casamento. Se você tem essa certidão de casamento, casamento é uma união vitalícia. E o que vale é o primeiro casamento. Você, marido, você, esposa, só estará livre para casar novamente quando o Senhor determinar que o seu cônjuge ele não vai ter mais vida, que o sopro de vida do cônjuge acabou. Enquanto isso, enquanto houver vida e foi firmada uma aliança, esse casamento ele tem validade perante a Deus. E você, esposo e você, esposa, tem obrigação de viver só e esperar pela restauração do seu casamento. Deus abençoe, paz seja convosco.